Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus na sinagoga, começou a dizer: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida, vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, que se encontram todos nós aqui reunidos em nossa catedral, participando desta Santa Missa, e sabemos que nos encontramos numa grande família, reunida com o mesmo objetivo: louvar e bendizer a Deus e pedir as suas bênçãos e graças com todos aqueles, portanto, que nos acompanham pela Rádio Três Colinas e pela internet. Neste domingo, a Palavra de Deus nos fala sobre 2 situações muito importantes para a nossa vida. A primeira é sobre a missão profética, e a segunda é a necessidade e o valor da caridade. Domingo passado, nós ouvimos sobre a importância da Palavra de Deus dentro da nossa vida. E hoje, em decorrência daquele tema, nos deparamos com a rejeição dos profetas. Eles eram rejeitados. Escutamos na primeira leitura a vocação descrita do profeta, e Jeremias percebe que ele terá uma dificuldade muito grande pela frente. Ele não será respeitado, ele desconfia disso. Ele não será valorizado naquilo que ele vai em missão anunciar. Mas Deus o fortalece, porque antes que ele nascesse, Deus já tinha pensado nele com a vocação profética para ajudar
na instauração do reino de Deus nesse mundo em que vivemos. E Deus, se comunicando com ele, vai dizendo e fazendo com que ele perceba que Deus não o abandonará. Você será forte, porque eu serei a sua fortaleza. Muitos vão tentar te destruir, mas você não será destruído, porque eu estarei presente na sua vida. O Evangelho fala de Jesus, o grande e eterno profeta, que estava agora na sua cidade. E ali na sinagoga, ele querendo anunciar a missão recebida, muitos ficam indiferentes, pois eles o conheciam e perguntam: mas não é ele o filho de José? Como que ele vem dizer essas coisas para nós? E por que ele não faz aqui os milagres que ele fez em outros lugares? Para ter milagres, meus irmãos, precisa ter fé. E isso todo mundo sabe dentro da sua própria vida. Quando você tem fé, você recebe os milagres. Quando você pede e ao mesmo tempo desconfia, é difícil você receber esse milagre. Porque para ter o milagre é preciso ter fé. E aquele povo não tinha fé em Jesus. Eles queriam um homem diferente. Eles imaginavam um Salvador, um Messias, completamente diferente, que viria com o poder humano. O poder de Jesus era divino e é divino. Por isso que no dia do seu julgamento, ele diz: se eu fosse desse mundo, as minhas testemunhas estariam aqui para me defender, mas eu não sou deste mundo. Por isso que agora, diante desse julgamento, eu me encontro sozinho. Jeremias tinha uma voz forte depois que ele recebe essa missão. E ele é perseguido porque ele vai conversar com as autoridades do seu tempo que exploravam as pessoas e os latifundiários que também prejudicavam os pobres. E ele então é perseguido, massacrado. Mas ele não sucumbe, porque Deus está com ele. O tempo passou e nós chegamos em 2013. A Igreja de Jesus, que é a grande profeta no mundo de hoje, sempre foi, ela também sempre encontrou perseguição. Às vezes, meus irmãos, nós católicos perseguimos a Igreja, nós mesmos, com certos pensamentos e com certas atitudes. Primeiro, basta você desconfiar daquilo que Deus promete. Ninguém pode desconfiar de Deus. Eu sempre tenho que possuir na minha mente uma ideia muito clara. Tudo que é necessário, vital para mim, Deus me concede. Às vezes, não na hora que eu quero. Às vezes demora um pouco. E muitas vezes, eu disse isso numa das missas desta semana passada. Às vezes eu pedi uma coisa que eu imaginava que chegaria na cor verde. E Deus mandou na cor azul. E na hora eu nem entendia, porque eu pensei que fosse verde. E chegou azul. Eu não posso pensar, eu acho que Deus trocou os envelopes lá em cima. Mandou o verde para outra pessoa
e o azul, que era de outro, mandou para mim. Nada disso. Eu queria verde. Ele sabia que o melhor é o azul. Acho que deu para todo mundo entender o que eu quero dizer. Deus não descuida da nossa pessoa, mas Ele envia o seu infinito amor. E todos nós que estamos aqui, às vezes já reclamamos um pouco das bênçãos, graças de Deus dentro da nossa vida. É outra forma quando você reclama, como o ditado diz, de barriga cheia, você reclama aquilo ou daquilo que Deus já lhe concedeu. Nós sempre devemos perceber, e isso não é ilusão, isso é verdade, que Deus tem concedido para todos nós, meus irmãos, tantas bênçãos, tantas graças, que nós nem merecemos, ou nem temos condição de carregar nas nossas mãos tantas coisas que Ele tem nos oferecido. Deus é nosso Pai maravilhoso, cheio de bondade, rico em misericórdia. Basta você olhar a sua família, quantas coisas difíceis na sua família vocês já enfrentaram, quantas situações que vocês já pensaram, isso daqui não tem mais jeito. Quanto sofrimento vocês já tiveram dentro de casa, e certamente em todos os dias, mesmo quando tudo parecia envolvido numa nuvem escura, onde você não enxergava direito as coisas, você viu que o tempo foi passando, e você foi melhorando, e você sentiu força, porque quando nós somos perseguidos, judiados, maltratados, Deus fala a mesma coisa que falou para Jeremias. Você vai sofrer, mas não conseguirão destruir a sua vida, porque eu estarei aí, na sua vida, todos os dias. E isso é uma grande verdade, que todos nós, meus irmãos, sem distinção, vamos ao longo da vida experimentando. Às vezes, meus irmãos, nós perseguimos os profetas, falando mal da igreja. E isso é muito nítido, até através das notícias. Quando acontece alguma coisa a respeito da igreja, semanas a finco, as notícias trazem em letras garrafais aquela notícia. Passa um tempinho, a mesma coisa acontece em outro setor da sociedade. A notícia é tão pequena, com a letra tão miúda, que passa despercebida. Mas aquilo que é contra a igreja, em qualquer setor, dá ibope. Vejam, é a perseguição no mundo atual. Quantos católicos contam piadas sobre igreja, sobre santo, sobre padre, sobre religioso e religiosa? Quando sai da sua boca essas piadas, a sua língua está ferida. Ferida pelo veneno que existe dentro do seu coração. E o pior de tudo é que por essa mesma língua que passa essa piada, é a mesma língua que recebe Jesus na Eucaristia. Ou você é de um lado, ou você é de outro. Isso acontece, meus irmãos. Acontece conosco, católicos.
que às vezes estamos sempre participando da vida da igreja. É um modo de você perseguir, de você tentar destruir aquilo que é de Deus, publicando pelas suas palavras ideias absurdas, contrárias aos ensinamentos da fé. Quantas outras situações existem onde nós podemos, meus irmãos, perseguir a igreja, desvalorizar. O meu nome continua o mesmo que meus pais escolheram há 54 anos atrás, quando eu nasci. Mas há 30 anos, o meu nome, consagrado a Deus pelo sacramento da ordem, tem um padre na frente. Então, é assim que todo sacerdote deve ser chamado. Se eu dividisse a xícara do café da manhã com alguém, ou outra parte da casa, eu poderia ser chamado de outra forma. Mas como eu não faço isso, então eu sou padre. É preciso pensar nessas coisas. Você pode ter amizade, intimidade, não. Requer respeito, tanto de um lado para o outro, como do outro para o outro lado. É assim que a gente deve viver. É assim que a gente tem que respeitar. Eu vi aquele profeta de Deus nascer, mas hoje ele é profeta de Deus. Ele é consagrado. Ele pertence a Deus. Ele recebeu uma vocação que foi sacramentada pelo sacramento da ordem. E assim nós vamos percebendo que existem muitas coisas, meus irmãos, que nós precisamos possuir para respeitar a missão profética no mundo, que nos chama à conversão, que muda o rumo da nossa vida, que nos catequiza, que nos evangeliza, que nos coloca em permanente missão. E o último ponto é a caridade. A segunda leitura nos fala que a maior de todas as virtudes é a caridade, é o amor, que nunca acabará. As outras coisas todas passam, mas a caridade deve permanecer. Primeiro, a caridade do amor, que é a partilha do seu coração com as necessidades dos outros. A pessoa caridosa vê o que falta dentro da sua casa, mas ela também vê que está faltando alguma coisa ou muitas coisas nas casas dos irmãos, às vezes até dentro da família, que precisa ser ajudada. Outras vezes a sua família está praticamente tudo bem, mas tem muita gente no mundo necessitando de alguma coisa. Às vezes não necessita do seu dinheiro, mas necessita da sua atenção, necessita do seu carinho, necessita dos seus ouvidos, porque ela precisa desabafar numa angústia muito grande que ela está vivendo. Quem sabe naquela hora você não tem nem palavras para responder, mas você ouviu, ela desabafou.
o coração daquela pessoa triste está mais tranquilo, menos pesado, mais alegre. Aquela escuta é caridade. Outras vezes é dar um dinheiro, porque aquilo que a pessoa está precisando naquela hora é o dinheiro. Então eu dou um conselho para vocês que são pais, para vocês que são mães, para todos vocês que são avós. Quando vocês estiverem com seus filhos pequenos e seus netos, de modo especial nesses momentos, mas quando vocês também não estiverem com eles, continuem fazendo aquilo que eu vou aconselhar agora, mas principalmente quando vocês se encontrarem perto deles, nem se for para você pegar uma moeda de 5 centavos e oferecer para quem está pedindo, você deve oferecer. Sabe por quê? Porque aquele menino, aquela menina, ainda pequenos, eles vão aprender a caridade, de repartir alguma coisa com os outros. Não importa o valor, o gesto que é valioso. E você não diga para o seu filho, para o seu neto, essa pessoa não para de pedir. Entra ano e passa ano e não para de pedir. Ela veio para pedir. Ela está passando aqui nesse mundo para pedir, para tocar o nosso coração. Então não importa se é uma colher de arroz, o pedacinho mínimo de mistura que você teve na tua casa. Não importa que seja uma pequenina moeda, mas o seu filho um dia precisa dizer assim: eu ajudo, porque eu sempre vi meu pai ajudando. Eu ajudo, porque eu sempre vi minha mãe ajudando. Eu ajudo, porque eu sempre vi meu avô, minha avó ajudando. A sua família será uma família caridosa para sempre. É mais fácil, meus irmãos. Nós ontem à tarde, quando deu aquela gostosa chuva prolongada sobre Franca, estava gostoso ficar lá dentro da nossa casa. O clima melhorou, mas tinha gente que precisou procurar a marquisa de uma loja para ficar. E o chão foi molhando, o chão foi ficando frio, e era o único chão que aquela pessoa sem sapato tinha para ficar, e quem sabe dormiu essa noite inteira. Vejam, eu dou apenas esse exemplo para mostrar a cada um de nós que nós não sabemos o que levou a primeira vez aquela pessoa a pedir. Eu sei que ela pede, eu sei que eu tenho a moeda de 5 centavos para oferecer. E assim vocês devem multiplicar o que eu estou falando em todas as atitudes da vida. A pessoa que faz caridade, e eu encerro dizendo assim: nunca o pote daquela pessoa vai ficar vazia. Sempre vai ter alguma coisa. É só começar a praticar a caridade. Você vai perceber que na sua casa
nada se esgotará. E se por acaso você perceber que aquela lata onde você guarda as coisas lá na sua casa, ela já está vazia, você vai se lembrar que lá na despensa tem outro pacote para você abrir e colocar de novo dentro daquela lata. Pensem nisso. E vocês vão perceber, é verdade, porque quando Deus entra no nosso coração e nós nos abrimos a Ele, coisas maravilhosas acontecem conosco. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.